Salve galera! Rádio Cartola Brasil com MC Melo vem para mais uma rodada do Cartola FC. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Vamos para a rodada 13. Vou passar para vocês aí uma base aí do que eu acho dos jogos, os top 5 jogadores e passar um time de valorização. E o nosso desempenho na rodada passada. Hoje, às 19 horas, para quem gosta, live completa com meu convidado Black do canal Nerd Sport 360 graus. Então, às 19 horas, análise completa com bastante detalhes para vocês aí. Não esquece de deixar aquele like, que o like é muito importante para que o nosso canal comece a aparecer mais na frente aí no YouTube, tá? Um abraço, vamos para as nossas apresentações. Aqui é o que eu acho do... Deixa eu passar primeiro para vocês aqui o nosso desempenho, né, na rodada passada. O nosso time de valorização cumpriu com aquilo que era desejado, valorizou 5,84. Nosso time, meu time 4 do canal, que é que eu apresento aí normalmente nas lives quando tenho tempo de fazê-lo, ficou aí com 58. Time 2, que era para mata-mata, os dois times acabaram perdendo o SG, né? Tanto Bahia quanto São Paulo, aí caiu um pouco as nossas pontuações. E o time 1, 56 aí, o nosso time de Liga Classe. Estamos acima da média aí dos cartoleiros, foi 48, acho, ou 47. Então, se mantemos naquilo. Não é sempre que a gente consegue fazer as mitadas, né? Então vamos lá, o que eu acho dos jogos aí para a rodada. Eu acho tomar um pouco de atenção em relação a Botafogo e Vasco, tá? O Botafogo, é claro, tá, para mim hoje está num momento melhor que o Vasco, mas a gente não pode esquecer aí, ó, que não se enfrentaram em 2000, não se enfrentaram em 2024, acho que foi uma vez fora, mas dentro de casa não. E em 2023 o Vasco venceu as duas últimas vezes, né? O Vasco não leva gols nos últimos 2 anos, né? Não perde para o Botafogo nos últimos 2 anos aí, jogando como casa em casa ou fora, né? Então, cuidado aí, mesmo o Vasco não estando bem, o Botafogo melhor, né? É um clássico carioca, tudo pode acontecer. No jogo passado, se eu tivesse seguido mais os meus estudos e as minhas intuições, eu teria até ido muito melhor aí nas coisas. Então, cuidado. É claro que o Botafogo é muito superior ao Vasco pela situação que o Vasco passa hoje. Cuiabá e Bragantino. Por que em vermelho? Bragantino fora de casa não joga bem, mas é um time que está na cabeça, né? E o Cuiabá vem jogando de uma forma que eu tenho gostado muito. Ele se fecha em 2 linhas de 4 e fica ali com 2 jogadores tentando pegar os contra-ataques. Se conseguir sair na frente, se segura atrás e fica na expectativa de um próximo gol, espera que o time adversário venha para cima para ir e acabar matando o jogo, que é o que tem acontecido aí. O pessoal acaba tomando o gol do Cuiabá, vem para cima, se abre, e aí eles naqueles contra-ataques com velocidade do Pita, do Cleison, do Sobral, do Cafu, então eles acabam vencendo isso na velocidade, e o desespero dos outros times acabam levando o gol. Então cuidado, mas é um jogo que eu fugiria aí de jogadores para essa rodada. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Não está em verde escuro porque não confio 100% na defesa do Atlético Mineiro, né? Mas vejo o Atlético Mineiro uma ótima aposta para essa rodada, principalmente na parte ofensiva. Dobrar Hulk e Paulinho não é nada exagerado. No meio de campo já fica mais complicado, né? Porque você vai ter só o Zaratio, né? E o Igor Gomes aí como uma aposta. Eu acho que por parte do Atlético, dessa vez, o interessante mesmo é Hulk e Paulinho. Grêmio e Fluminense. Você vai falar, verde, o Grêmio tão mal. Sim, mas os dois estão na baixa tabela. E o Grêmio, dentro de casa, ele sempre joga bem, né? E o Fluminense está num baixo astral geral, né? Conseguiu perder por Vitória dentro de casa. Eu acho que a chance da vitória do Grêmio aqui é muito grande sobre o Fluminense. E a chance de SG, tá?
Não perde em casa para o Fluminense nos últimos 5 anos. Foram 6 vitórias e nas 6 vitórias em 4 jogos segurou o SG contra o Fluminense. Tudo bem que o Grêmio não está jogando na sua casa, mas joga como mandante como visitante o Fluminense já tem 5 derrotas. Provavelmente vai partir para a terceira. Cristaldo é uma ótima opção. Pena que defensivamente não dá para a gente confiar em ninguém do Grêmio, mas seria a melhor chance de SG. Então, João Pedro, Reinaldo, Kuhlmann, Jeromel, se vier, seria uma boa. O próprio Marquezin seria uma boa, mas não sei se teria tanto para defesa, teria que se fazer um hack. Mas eu acho o Grêmio uma ótima opção. São Paulo e Bahia, por que no vermelho? Bahia jogando para estar nos tops lá em cima, tá? No G4, então tá brigando lá em cima. São Paulo dentro de casa faz bons jogos. Mesmo assim, né, deu uma suadinha aí no último jogo aí para vencer. Tá certo que o Jandrei entregou, né, aquele gol de bandeja, mas mesmo assim cuidado, né, com São Paulo e Bahia. São 2 jogos com um potencial muito grande. Rogério conhece muito do Murumbis, que nem agora os caras falam, né? Não é mais Murumbi, é Murumbis. Não sei por que Murumbis, mas cuidado muito nesse jogo. Tem gente muito apostando no São Paulo e o Bahia não é um time bobo mesmo. Fora de casa ele tem segurado seus empates aí. Para mim é jogo para gol dos dois lados. Juventude e Fortaleza. Por que verde claro? Porque acredito na vitória do Fortaleza, acredito na força do Fortaleza, ainda mais depois da última vitória que veio, né? Tem jogadores com potencial para essa rodada, mas o Juventude não é um time bobo, né? Tem tudo para marcar. O goleiro do Fortaleza seria uma ótima opção aí de defesas aí para essa rodada. Juventude vai exigir defesa do João Ricardo, tá? Por parte do Fortaleza temos algumas opções boas, né? Principalmente Pochantino. Lucero vai estar caro, tem que ser uma aposta para quem tem bastante cartoleta. Vejo isso por parte do Fortaleza. Criciúma Internacional. Por que amarelo? Porque o Criciúma Internacional, normalmente o Internacional vence o Criciúma, tem suas vantagens em cima do Criciúma, tá? Não vence o Internacional, o Criciúma, desde 2013, foram 5 derrotas e um empate, mas o Internacional está muito mexido, não veio o seu time completo, né? Quem vai jogar de falso atacante vai ser o Patrick, então com essas mudanças, com o pessoal que está fora do Internacional, e com toda a mudança tática que está no Inter, é muito difícil de também não acreditar que o Internacional leve gol do Criciúma. O Criciúma, o Felipe Mateus já está de volta, então tem que tomar cuidado aí nesse jogo, mesmo que tenha aquelas apostas do Inter tentando o SG do Inter aí, eu acho complicado, tá? Vitória e Atlético Paranaense, por que amarelo? É claro que eu vejo o time do Atlético Paranaense superior ao time do Vitória, mas o Vitória jogando em casa, vem de uma vitória agora em cima do Fluminense, né? Então, de última hora, mas isso aí dá um gás com o apoio da torcida. O Atlético sem técnico ainda meio levou uma pancadinha aí, tá meio descontrolado. Então, é um jogo que tudo pode acontecer. O Atlético fora de casa não joga bem, mas o Vitória também não vem bem nem dentro de casa, tá? Deixa eu pegar aqui. Não vence desde 2017. Foram 4 derrotas em casa e fora para o Atlético Paranaense. De repente, né? Vale apostinhas aí por parte ofensivas. Eu acho que vale apostinha tanto no Mastriani quanto no Mateuzinho ou no William Oliveira. Pode ser interessante para essa rodada. Flamengo e Cruzeiro. Por que verde? O Cruzeiro vai jogar de novo com o Matheus Pereira como falso 9. Ele não rende tanto, tá? Mesmo o Flamengo estando meio manco do seu lado esquerdo, tá? Claro, isso facilita um pouco para o Matheus Pereira se ele viesse como meia. Aí eu ia falar para você, ele é interessante nessa rodada por causa da deficiência do Flamengo do lado esquerdo agora. Mas o Flamengo jogando Maracanã com seu time, sempre eu vejo
com mais força do que o Cruzeiro jogando fora de casa. Tá? O Cruzeiro fora de casa ele já não rende tanto como rende dentro da sua casa. E no histórico dos últimos 10 anos foram 6 vitórias, 2 empates, perdeu apenas uma vez para o Cruzeiro. Tá? Pode ter gol do Cruzeiro? Pode, né? Não é impossível com essa deficiência que o Flamengo está entregando do lado esquerdo. Mas existe uma pequena possibilidade de SG por parte do Flamengo. Ele já segurou o SG, tá, em 40% dos jogos que jogou aí contra o Cruzeiro. Então, às vezes uma apostinha aí, um ou dois jogadores aí do Flamengo não é ruim, mesmo o Rossi é uma boa ideia. Palmeiras e Corinthians. Pus no vermelho por quê? Porque é um clássico. Claro que, mesmo como corintiano, vejo a vantagem do Palmeiras em cima do Corinthians, né? Nos históricos são 3 vitórias e 3 empates, jogando com o Corinthians dentro do área. Sofreu gols em 4 de 5 jogos, tá? Então, em 5 jogos contra o Corinthians dentro nos últimos 3 anos aí jogando dentro do Allianz Parque, sofreu gols em 4 dos 5 jogos. Então dá para confiar em SG. Mas é claro, também dá para se confiar na vitória. Com isso temos opções aí boa por parte do Palmeiras. No do Corinthians está meio difícil de acreditar em alguma opção aí jogando fora de casa aí contra o Palmeiras, tá bom? Então vamos agora aí para os top 5 iniciais, isso vai ser atualizado hoje na live das 19 horas, não percam, não se esqueçam aí de se inscrever, ativar o sininho de notificação lá para vocês não perderem. Eu e meu amigo Black vamos dar para vocês grandes dicas aí hoje às 19 horas. E também né? Deixa o like nesse vídeo de hoje aí que é muito importante. Isso aqui é os goleiros que por enquanto eu estou indicando para vocês aí para a rodada, tá? Por potencial, né? Que eu sempre gosto de fazer eles por potencial, tá? É o Walter, o Everton, o João Ricardo, o John e o Rossi, tá? O Walter, por estar jogando em casa, o Bragantino exige, o Walter faz boas defesas, e esse jogo pode até dar um SG aí pro Walter. E a mesma coisa o Everton, mesmo que tome gol, com certeza vai fazer, precisa de muito pouquinho para valorizar. O outro goleiro que eu acho muito interessante para a rodada, mesmo levando gols, tá? É que tá precisando de 9 para valorizar, então se torna um pouco perigoso para quem tem pouco cartoletas, né? Porque se ele segurar o SG, faz pelo menos uns 9 pontos para cobrir o que precisa aí de valorização. Senão ele não vai. O John contra o Vasco com certeza também vai ser exigido, mas o Botafogo tem levado seus golzinhos, tem que tomar cuidado aí quando joga fora de casa. E gosto do Rossi como uma aposta aí, a única coisa assim, se levar um gol por parte do Cruzeiro, dificilmente ele faz mais do que 3 ou 4 defesas por jogos. Por potencial aqui nos laterais, por enquanto eu estou com o Bruno Pacheco, que eu acho que tá, mas está caríssimo, caríssimo. É um potencial bom para a rodada, mas está caríssimo. Não esqueçam disso, tá? O Ayrton Lucas é um potencial aí, porque vai ter que jogar ofensivamente, então mais por meios de finalização, chance de uma assistência. Piquerez gosto muito para a rodada, né? Vai jogar para cima de Léo Maná, ou então mesmo que coisa, é uma parte deficiente do Corinthians, tem tudo para finalizações aí, até assistência dentro do ar. Gosto do Juninho Capixaba também contra o Cuiabá, né? A única peça que eu acho interessante, mais o Elinho por parte do Bragantino para essa rodada. E Ezequiel, aquela aposta que está correndo por fora aí para a rodada, tá? Aí mais lá na frente hoje na live vamos ter mais informações sobre tudo isso. Gosto do Robert Renan para essa rodada, tem feito muitos desarmes, tá? Tem sido bem firme na coisa. Contra o Criciúma costuma ceder para zagueiros, então tem subido também bastante na área. É interessante para essa rodada, para uma aposta. Dificilmente a gente vai conseguir SGs nessa rodada. Alan Franco, por matéria vai jogar em casa, em matéria de desarme, fez um ótimo jogo passado, precisa de pouco para valorizar. A mesma coisa o Léo Ortiz, que está jogando como volante, né? Então com isso pode ter mais desarme, é interessante para a rodada, como o Fabrício Bruno é interessante para a rodada como zagueiro.
né? Dificilmente eu não dobraria os dois, mas qualquer um dos dois é interessante. Como também temos os naves, tá? Outras opções falamos na live hoje. Meias. Rafael Veiga tem feito grandes jogos dentro de casa e com a deficiência que o Corinthians está no meio de campo e na parte ofensiva frontal do seu time, eu acho que Rafael Veiga é uma opção muito interessante em matéria de finalização e mesmo de desarme, deve levar bastante falta também, porque o time do Corinthians bate bastante, então pode entregar uma pontuação boa. Mateuzinho ou William Oliveira, os dois são ótimas opções para mim contra o Atlético Paranaense, jogando em casa com a força da sua torcida, com o apoio da sua torcida. Pochettino, para mim, uma das melhores peças de meio de campo, né? E o Juventude acaba entregando alguma pontuação para meio-campistas e dentro de casa é uma boa e o Pochettino uma boa aposta. Luca Evangelista correndo por fora aí, tá? E Cristaldo para mim é uma opção excelente contra o Fluminense nessa rodada, tá? Eu gosto muito, né? Para mim fazer Rafael Veiga, Mateuzinho e Cristaldo é uma boa, fazer Rafael Veiga, Pochettino e Cristaldo é uma boa, ou para quem quiser ir de Lucas também, mas o Cristaldo eu acho muito interessante para essa rodada. Atacantes. Por potencial, é claro, Pedro, Paulinho e Hulk, né? O Hulk precisa de muito para valorizar, mas para mim é Pedro, Paulinho e Hulk. Estevão também correndo com fora contra o Corinthians, né? O Corinthians não acostuma dar muita pontuação para atacantes, né? Vai jogar também no seu sistema fechado, crédito, mas o Estevão tem seus créditos aí para essa rodada. Mastriani, né? Homem gol aí por parte do Atlético contra o Vitória, tudo pode ser, eu acho que o jogo pagou os dos dois lados. E gosto muito do Tiquinho contra o Vasco. Não por causa da bola aérea do Botafogo, mas sim, se ele jogar no mesmo esquema que jogou o último jogo, a chance de assistências deles é bem grande. Eduardo, eu não pus ele aqui porque ele vai precisar de muito, mas é uma ótima opção. E aí nós temos o Júnior Santos, mas o Júnior Santos vai estar jogando numa posição que eu não vejo ele tão interessante no Botafogo, tá? Mesmo o Vasco tendo suas chances de vitória ou de gols aí contra o Botafogo, eu também vejo que por parte do Botafogo o Tiquinho é uma opção bem diferenciada aí para essa rodada. E aqui nós vamos para os técnicos. Abel Ferreira, Milito, Juan Vodja, Renato Gaúcho e Tite, para mim, são os técnicos da vez aí para essa rodada. E aqui é o nosso time de valorização. Deixa eu puxar ele aqui. Pronto, esse é o nosso time de valorização para a rodada, que espero que faça alguns pontinhos também, mas o objetivo dele é valorizar, tá? Mastriani, Estevam, Paulinho, Rafael Veiga, Mateuzinho e Gerson, Cuiabano, Alan Franco, Fabrício e Wellington, Tite e Everton. Na reserva, o Fabrício do Internacional, João Pedro e Kuhlman, Lohan e Flaco Lopes. É isso aí, galera. Até a live de hoje, se Deus quiser, às 19 horas. Espero vocês lá, eu e meu amigo Black do Nerd 360, Sport 360. Abraço.